Presidente, Sr. Adito Marques, agradeço também a presença na Comissão e permita-me que ponha aqui um estado de alma. É que, sobretudo da sua intervenção, eu ainda não consegui compreender verdadeiramente qual era a utilidade da Comissão de Acompanhamento. É a utilidade de um consultor? Porque eu faço uma pergunta muito concreta. A alienação de ativos e os prejuízos decorrentes estão todos bem calculados? Sr. Deputado, primeiro deixe-me cumprimentá-lo. Como lhe disse, é suposto estarem bem calculados, porque temos uma entidade altamente especializada, reconhecida internacionalmente, que faz esse cálculo. E, portanto, alienação de ativos. E, portanto, é suposto estarem bem calculados, não é? A composição das carteiras estavam bem determinadas? O perímetro do CCA estava rigorosamente determinado. Para as várias operações? Sim, o perímetro dos ativos que constituem o capital contingente estavam definidos. Aliás, ainda não falámos sobre isso. Curioso, foram definidos em 30 de junho de 2016, quando a venda foi feita em setembro, salvo erro, de 2017. Portanto, o que medeia entre meados de 2016 e a venda de 2017 foi todo o trabalho, depois de negociação final, presumo, eu não assisti a isso, claro, mas sim, falo apenas numa lógica daquilo que poderia ter acontecido. E preparação de toda a estrutura e de toda a documentação jurídica, que é pesadíssima, como sabem. No fundo, digamos, as peças jurídicas que dão expressão a este acordo são de uma sofisticação muito grande. E em matérias que, de alguma forma, são inovadoras. E, portanto, não me admira que houvesse um tempo razoável entre o chegar a um acordo de princípio e o chegar ao closing, isto é, a assinatura final do contrato. O que significa que recuamos a 30 de junho de 2016 para encontrar os ativos que a Lone Star disse: eu só compro o banco se houver garantia sobre estes ativos. E esses ativos, agora de memória posso falhar, mas são à volta dos 7,8 mil milhões, e que, precisamente, portanto, nós temos em 30 de 6 de 2016 ativos que já imparizados valiam estavam valorizados, não valiam, estavam registados por 7,8 mil milhões. Quando, se considerarmos o valor bruto, isto é, sem as imparidades, estamos a falar de 12,2 mil milhões. Isto é, estamos a falar de 12,2 mil milhões que já estavam, digamos, com imparidades, portanto, o líquido chamado net book value era 7,8, e desses 7,8 é que depois, no contrato final, ficou uma responsabilidade do banco, do Fundo de Resolução, de 3,89. Isto é, os 3,89, que é a responsabilidade do Fundo de Resolução, é sobre uma carteira que, naquela altura, estava, digamos, contabilizada em 7,8 mil milhões. E, portanto, muitos ativos que estão no capital contingente não são objeto de compensação pelo Fundo de Resolução neste mecanismo. Porque dos 7,8, repito, só 3,89 é que estão garantidos. E, portanto, esses ativos que o Sr. Deputado fala estão todos identificados e um por um, agora talvez não, porque isso eu não fui ver, nem tinha acesso, mas presumo que houvesse blocos, porque é impossível. Como se sabe, havia 44 grandes devedores, não é? Havia 44 grandes devedores que estão definidos, que aquilo que se chama os single names, e que os senhores conhecem, não é? Alguns já vieram aqui,
E depois existe um conjunto muito grande de pequenas dívidas que estão no contrato definidas como Granular Core Loans. Granular Core Loans. E, portanto, coisas muito mais granulares. Olha, aqueles ativos do Viriato, o Viriato foi do Nata. O Nata 1, que tinha muitos ativos CCA, eram mais de 100 mil contratos. Mais de 100 mil contratos. Mas eles estavam todos definidos, não é? Mas, de facto, estes 44 representam uma parcela bastante importante. Uma parte bastante importante. Sr. Doutor, nós compreendemos, sinceramente, a dúvida não é de hoje, porque, infelizmente, a situação já acompanhamos a situação no novo banco, fora da comissão de inquérito, há muito tempo. E aquilo que deu para compreender foi, primeiro, a comissão de acompanhamento não tinha nenhuma equipa técnica que assessorasse. E, portanto, confiava naquilo que lhes punham à frente. Ponto. Nomeadamente nas informações que o novo banco vos punha à frente. E, confiando nas informações que o novo banco vos punha à frente, na perspectiva que diz, e bem, que um banco procura rentabilizar o ativo. Um banco normal. E um banco que está nesta situação e que tem um mecanismo de capital contingente. Qual é o incentivo principal da administração? Vamos ver. A Comissão de Acompanhamento, por definição, é um órgão estatutário do novo banco, mas que tem, pela sua natureza, uma independência relativamente ao novo banco. Esta comissão, portanto, este órgão, naturalmente, dialoga com as estruturas do banco, sem filtros, sem intermediários, e faz o seu julgamento sobre a razoabilidade das operações. Estamos a falar de pessoas que têm experiência nesta área. Estamos a falar de pessoas que têm um percurso profissional que está ligado a esta atividade. E, portanto, têm capacidade de judgment. Por alguma razão foram convidadas para este. Eu quero acreditar que é a única razão que nos levou a ser convidados para esta tarefa. Portanto, doutor, sabem perfeitamente a quem é que foram vendidas as várias carteiras. A quem foram? Doutor, eu presumo que acompanharam a operação toda. Sim, mas não percebo não percebo o que está subjacente à sua pergunta. Uma das dúvidas que nós temos que ver são as partes relacionadas. Sim, claro. E tenho a convicção profundíssima que os doutores têm a absoluta certeza que não há nenhum conflito de interesses nas operações que foram concluídas com o vosso parecer favorável. Sr. Deputado, a questão de transações com partes relacionadas é um problema de governance. Portanto, não tem nada a ver com isso? Não, tem, claro que sim. Então se tem a certeza que foram todas bem feitas. Claro que sim, é um problema de governance. E é um problema de governance que é transversal a toda a organização. A transação com partes relacionadas é um tema muito importante na área de governo societário e que, tal como o risco, atravessa toda a organização, de cima a baixo. Portanto, quer isto dizer que é algo que é importante poder avaliar. Eu recordo que levantámos várias vezes a questão, em várias operações, inclusivamente nestas maiores, levantámos essa questão. E coube ao banco fazer uma dupla verificação, através da sua compliance, de que não havia aqui nenhuma incompatibilidade. A Comissão de Acompanhamento tem que se socorrer dos meios do banco
numa ótica de responsabilidade, numa ótica de profissionalismo que cabe a todos. E, portanto, a Comissão de Acompanhamento, sim, socorria-se do Departamento da Opinião e do resultado que o Departamento de Compliance do banco realizava. E realizava porque era obrigado a fazê-lo de acordo com as suas regras de funcionamento interna, mas realizava também, muitas vezes, um segundo round, porque a Comissão de Acompanhamento assim pedia. Portanto, isso significa que não se revê e que rejeita as críticas do Tribunal de Contas de que não encontrou evidências de qualquer procedimento para evitar precisamente quer a existência de conflito de interesses, nem sequer que toda a informação foi disponibilizada ao Fundo de Resolução, nomeadamente a Vossas Excelências. Eu não tenho conhecimento que houvesse a prova de algum conflito de interesses nessas transações. Mas, portanto, não significa que não rejeita a crítica do Tribunal de Contas, que não identificou a evidência de procedimentos para que isso não acontecesse. E, como digo, o que eu posso aqui afirmar é que cabe ao banco fazer essa verificação e cabe ao banco responder ou não, mas respondeu àquilo que foi, digamos, a dúvida que num caso ou noutro, excepcionalmente, a Comissão de Acompanhamento levantou, de que seria útil voltar a verificar, talvez com maior profundidade, talvez com maior dispersão geográfica, se havia algum problema de conflito. De conflito de interesses. Agora, mais do que isso eu não posso dizer. Muito bem, eu compreendo. Porque não sei. Isso, volto à minha primeira frase. Continuo com muitas dúvidas da utilidade da Comissão de Acompanhamento. A sensação que eu tenho é que nós estamos aqui como estava a supervisão no tempo do Dr. Ricardo Salgado. Pedia-se a informação vem a dizer que está tudo bem e os senhores aceitavam que estava tudo bem. Doutor, aqui... E, portanto, se é este o mecanismo que exercia... Não é, eu permito-me refutar completamente Pronto. Essa sua interpretação. Ainda bem. Mas, ainda bem, claro. Ainda bem para todos nós. Mas, deixe-me dizer-lhe uma coisa. A Comissão de Acompanhamento não tem a função da auditoria. A Comissão de Acompanhamento tem uma atividade consultiva para com as instâncias que depois tomam a decisão de acomodar determinada perda no capital contingente ou não. Essa entidade não é a Comissão de Acompanhamento. Essa entidade é o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução toma a decisão relativamente a aceitar ou não determinadas operações que são propostas pelo novo banco. E há no meio uma entidade, que é a Comissão de Acompanhamento, que dá um parecer. Mas essa é a função da Comissão de Acompanhamento, não é de auditar e muito menos de decidir. Já tínhamos compreendido isso, mas o Fundo de Resolução, e bem, também se segura dizendo que estas operações decorreram, vinham com o aval da Comissão de Acompanhamento, quem somos nós, porque nós também não estamos lá todos os dias. E, portanto, andamos aqui com um pescadinho de rabo na boca. Desculpe, quem disse isso? Não, o Fundo de Resolução. Claro. E por isso aceita como boas as operações graças ao vosso aval. Ou seja, o papel de um consultor é compreendido por todos. Se o consultor é credível, com certeza que se aceita a opinião. É para isso, no fundo, é para trazer valor acrescentado a uma decisão que uma empresa
no fundo, contrata um consultor, ou que nós, até individualmente, possamos contratar alguém para nos ajudar numa determinada matéria. Agora, a decisão cabe a quem tem esse poder da decisão. A questão aqui é que é importante que se perceba que o Fundo de Resolução não estava obrigado a seguir a recomendação da Comissão de Acompanhamento. E nem sempre o fez. Portanto, a Comissão de Acompanhamento tem um corpo de especialistas que analisavam as operações. O Fundo de Resolução tem um corpo de especialistas que analisavam as operações. Nós dávamos um parecer ao Fundo de Resolução. E o Fundo de Resolução recebia esse parecer e depois interpretava-o em função da sua própria análise. Muitas vezes era independente o processo de avaliação que o Fundo de Resolução faz nestas várias matérias, sobre estes vários factos contingentes, é próprio. Tem um corpo de especialistas para o fazer. Para além disso, tem a Comissão de Acompanhamento que lhe dá uma opinião independente. Mas há casos em que o Fundo de Resolução, porventura, decidiu não de acordo com aquilo que a Comissão de Acompanhamento tinha recomendado. E devo dizer uma coisa. Muitas vezes a Comissão de Acompanhamento aprovava ou dava o seu acordo, não aprovava porque não aprova, mas dava o seu acordo a determinadas operações, desde que cumpridas determinadas condições. E muitas vezes o Fundo de Resolução, na decisão que tomava, dava autorização condicional de acordo com aquilo que era o nosso parecer. Portanto, havia aqui algum valor acrescentado no trabalho da Comissão de Acompanhamento. Mas é preciso perceber os limites que a Comissão de Acompanhamento tem à sua própria atividade e que resultam da sua função e da forma como foi constituída e para o objeto que foi constituído. A Comissão de Acompanhamento tem, de facto, limitações à sua atividade e ao alcance da sua atividade. Mas o seu papel está definido, não pode ser mais do que aquele que está definido. E o papel é ajudar o Fundo de Resolução na sua avaliação, e o Fundo de Resolução quis ter o seu próprio corpo de avaliação próprio, e tem, para além disso, uma segunda opinião, que é a nossa. Ok. Antes de ir aqui a algumas operações concretas, permita-me só uma pergunta ainda genérica. Identificou a Comissão de Acompanhamento, no período em que Vossa Excelência esteve na mesma, práticas deliberadas de gestão do novo banco com vista a ter os resultados necessários para poder aceder ao valor máximo possível ao sistema de capital de contingência? Não pode ser isso, não. Ora bem, vamos então para algumas operações concretas. No projeto Viriato. No projeto? Viriato. Certo. O projeto Viriato é um exemplo de um dos projetos em que há um relatório que diz que são levantadas várias questões quanto à falta de procedimentos para verificar temas como branqueamento de capitais, conflito de interesses e partes relacionadas. E eu pergunto o que é que essa Comissão de Acompanhamento também teve essa percepção e desenvolveu alguma coisa. Quem é que faz esse comentário? O relatório da Alvarez and Marshall. Quer dizer, é impensável que uma operação se realize não estando isso suficientemente acautelado. Mais uma vez, a Comissão de Acompanhamento toma como a informação que a quem compete fazer essa verificação lhe dá. Ou seja, voltamos ao doutor, voltamos à supervisão
do Banco de Portugal em que aceitava como boas as explicações do Dr. Ricardo Salgado. Não, doutor. Mas, doutor, repare, doutor, aquilo que nos era dito na altura é muito simples. Mas o papel a administração do Banco de Portugal enviava um e-mail, um ofício, a pedir determinadas informações. Os senhores estão a fazer isto? A resposta da administração, liderada pelo Dr. Ricardo Salgado, não. Ou estamos a fazer tal e qual como os senhores pedem. Então estão a fazer, está feito, o meu trabalho está feito. Vai-me desculpar, mas não E, portanto, aqui... se o doutor diz, perguntámos, disseram-nos que sim, está feio. Não foi assim. Vai-me desculpar, mas não há comparação possível entre o papel do supervisor do Banco de Portugal e o papel da Comissão de Acompanhamento. Enfim, conservem-se as distâncias que existem entre o papel do Banco de Portugal e da Comissão de Acompanhamento. Falar do estilo. Não tem qualquer comparação possível. Mas o que eu lhe estou a dizer é que a Comissão de Acompanhamento serve o Fundo de Resolução. E a Comissão de Acompanhamento está in loco, presente, permanente, em contacto com o banco. A Comissão de Acompanhamento faz um julgamento das situações. Sabe que gerir uma organização é isto, é fazer judgment em cada momento e em cada decisão. E cabe ao gestor, que está a tomar a decisão, ajuizar sobre matérias que têm a ver com correção, ética, digamos que a própria realidade das coisas que estão a ser relatadas, a verificação dos dados. Nós, enquanto gestores, sabemos que isso faz parte do nosso dia-a-dia. O papel do gestor é ajuizar, é fazer um julgamento, eu gosto da palavra inglesa aqui, um judgment, que depois leva a uma determinada decisão, qualquer que ela seja. E esse era o nosso papel, era ajuizar, ao estar presentes, e ao estar lá, e ao conhecer as pessoas, e ao estar presente nas reuniões, nos vários órgãos de que falei, é realmente uma oportunidade que nós temos de formar opinião. E a formação dessa opinião estava refletida nos nossos pareceres. Os nossos pareceres não são tick-mark, sim ou não. Disseram-nos que sim, então foi sim. Não, é avaliação. É avaliação. Como cabe ao papel de um consultor e de um gestor, obviamente. Precisamente porque não é só para olhar para a cara das pessoas, mas é com base em factos. Eu faço-lhe então a questão. Os relatórios das auditorias da Deloitte referem a não existência de procedimentos específicos para que mitiguem o risco de venda de carteiras a partes relacionadas. E eu pergunto se a Comissão de Acompanhamento exigiu a correção dessa falha de controlo. Não é só se exigiu o que é que aconteceu e se verificou a eficácia daquilo que, porventura, possa ter acontecido. A Comissão de Acompanhamento terá, num ou noutro caso, referido a necessidade de verificar determinados pressupostos e reportou isso no seu relatório. Está feito o vosso trabalho. Como? Está feito o vosso trabalho. Está feito o nosso trabalho? Nós tínhamos que dar um parecer. Não, e se achávamos que esse aspecto era importante e se não tínhamos meios para ser nós a verificar, porque não tínhamos nem meios financeiros, nem meios humanos para o verificar, só podíamos dizer no parecer que este aspecto é um aspecto importante. Ok. Precisamente o ponto inicial. Portanto, foram colocadas questões, porventura, mas não tem evidências, aí corresponde, subscreve quase que pelas suas palavras o Tribunal de Contas, porque acabou por afirmar que não encontrou evidências de que alterações ocorreram aos procedimentos
de acordo com as questões que porventura tenham colocado. Não posso concordar com o que está a dizer, porque em muitos casos a nossa avaliação levou a uma mudança de procedimento por parte do banco. Quer dizer, repare, eu gostava que percebessem isto. Nós estamos de boa fé, assim como exigimos que quem connosco lida, esteja de boa fé. A Comissão de Acompanhamento estava e está de boa fé. E, portanto, assume que, do outro lado, existe boa fé. Se há uma quebra de confiança, então as coisas alteram-se completamente. Mas, nesta base de boa fé, nós trabalhávamos internamente entre nós, dávamos a nossa opinião como cabia nestes vários fora em que participávamos, podíamos, inclusivamente, aconselhar o banco a fazer determinado tipo de procedimentos ou verificações e depois, quando o nosso parecer vinha, muitas vezes o banco tinha respondido àquilo que tinha sido as nossas sugestões. E então, para o fundo de resolução, vinha um parecer que já resultava dessa alteração que o novo banco tinha feito. Isto é, digamos, um trabalho que resulta de confiança mútua. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós não estávamos de uma forma passiva a ouvir e depois isolávamos num canto da sala e escrevíamos um parecer. Não, nós dávamos a opinião como nos cabia, diz aqui, dar uma opinião. E ao dar essa opinião, várias vezes o banco alterou o procedimento ou a proposta de solução. Porquê? Porque o banco percebia que era melhor aceder àquilo que era a recomendação do fundo de resolução para a operação do que depois correr o risco de ter um chumbo do fundo de resolução que é sempre desagradável. Embora isso tenha acontecido também. Mas o banco tinha interesse em nos ouvir também, porque nós éramos uma Câmara de descompensação de desentendimentos. Agora, isto funciona numa base de boa-fé e não numa base confrontacional. Okay. Consideraram normal os descontos consideráveis das várias operações, nomeadamente de 45% face à avaliação da carteira Viriato, por exemplo. Da carteira? Viriato. Sim. No momento em que o mercado imobiliário estava em expansão. Sim, começava a estar. E a pergunta que levanta dúvidas a qualquer português é que como é que é natural que uma tão grave depreciação de uma carteira no momento em que o mercado está em alta? O Sr. Deputado, pergunta bem, quer dizer, porque é que não se vendeu melhor? Agora, o que é que eu posso dizer? Houve não sei quantos interessados. Eu lembro-me que eram imensos, não sei se eram 20 interessados. E depois, a seguir, houve 7 propostas. Isto foi feito numa base competitiva. Isto não foi dado a terceiros num negócio particular. Isto foi um processo aberto e transparente, competitivo. Houve 7 propostas para o Viriato. E dessas 7 propostas, uma ganhou, que, segundo me recordo, era marginalmente a melhor em termos de valor, mas era substancialmente melhor em termos de qualidade. E o que é qualidade? Enfim, a qualidade tem a ver com o risco de execução e também tem a ver aquilo que pode provocar na economia. Muitas vezes estes processos são destrutivos da nossa economia e isso é triste. E portanto, no fundo, qual é o processo mais robusto? Decidiram, quem tinha que decidir, que era a proposta ganhadora, que por acaso era marginalmente a melhor em termos financeiros. Foi isso. Eu também gostava que fosse vendido por um valor superior, mas foi assim, foi um processo de concurso. Outro exemplo, a GNB Vida, há uma venda que é abortada
a venda inicial, porque a ASF levanta dúvidas. Mas qual foi o vosso acompanhamento ao longo de todo o processo? Quer da primeira, quer da segunda? Esse é um tema que eu, enfim, recordo, nos pormenores com certeza que não, mas recordo porque era a venda de uma entidade participada e porque tinha expressão estratégica, era um assunto que foi discutido várias vezes em Conselho Geral e de Supervisão. E aqui também houve dificuldade, recordo-me que havia dificuldade em vender a seguradora. Inicialmente havia a expectativa de termos, eu agora estou a falar de memória, mas isto já são 3 anos, mas recordo que havia 2 ou 3 parceiros, enfim, entidades que estariam interessadas, e que depois, quando chegou à fase da non-binding offer, ninguém se atravessou. Quando foi fazer uma proposta non-binding é fácil. Quando se faz a proposta binding, então fica-se obrigado. É como licitar num leilão, fica-se obrigado. E aí houve dificuldade. Que isto teve vários rounds. Eu lembro-me que isto veio várias vezes a Conselho, teve vários rounds e alguns reveses. A primeira venda foi abortada porque a ASF pôs em causa a idoneidade do comprador. E a seguir é alienada por um valor substancialmente inferior. Novamente, com o parecer favorável da Comissão de Acompanhamento. Mas era a única hipótese. Quer dizer, se o novo banco tinha que vender aquele ativo, aquele era a única forma de o vender. E o momento da venda tinha que ser aquele? Pois, essa decisão é uma decisão de gestão, não é? Uma decisão de gestão. Não, isso tem a ver com a questão que eu coloquei há bocado. A identificação ou não, também, de comportamentos de gestão que estavam deliberadamente desenvolvidos para obter os resultados estimados face aos incentivos que a administração tinha. A ver, digamos, esta decisão de vender, e que, como lhe digo, teve que ser aprovada pelo Conselho Geral de Supervisão, é uma decisão da oportunidade de vender algo que se quer vender, não havendo um outro comprador. É claro que pode-me dizer, mas o Conselho de Administração do banco podia ter dito, por este preço não vendo. O que é que a Comissão de Acompanhamento podia fazer? Nada. Podia, como porventura disse, enfim, mas não há possibilidade de estender um bocadinho isto no tempo e ver se arranjamos um comprador melhor. Mas a decisão é do Conselho de Administração. E do topo do Conselho de Administração, que é o Conselho Geral de Supervisão. E é uma decisão de gestão, quer dizer, era um momento, havia comprador, foi vendido. Concluindo, mas só para concluir, Sr. Presidente, Sr. Doutor, isso evidencia que, de facto, da vossa parte não havia nenhum critério de avaliação dos atos de gestão na lógica de se estavam a ser desenvolvidos ou não uma prática para ir afetar os resultados de forma a poder utilizar o mecanismo de capital contingente. Não, mas desculpa, a avaliação aqui, a decisão é uma decisão de gestão. A decisão é uma decisão de gestão. E essa decisão de gestão não pode ser interferida pela Comissão de Acompanhamento. Deixe-me andar um bocadinho para trás. Eu acho que é importante também perceber isto. Aliás, o Sr. Deputado Duarte Alves há pouco referiu isso, logo no início. A Comissão de Acompanhamento é um surrogate. É um substituto de uma coisa que não foi permitido ao Fundo de Resolução e ao Estado português ter, que era um membro no Conselho de Administração, aí sim com direito de voto. Os 25%
que o Fundo de Resolução tem... Mas pior do que isso, é porque, pelo visto, nem sequer consegue fazer esses juízos de valor. Espera. Portanto, claro, mas, digamos, os 25% que o Fundo de Resolução detém no novo banco, e que, como eu disse há pouco, esperemos que venha a tirar benefício disso com uma venda com mais-valia, ou pelo menos com alguma valia para deduzir aquilo que já foi aportado ao novo banco. E eu espero que sim. Pelo menos, se não a totalidade, uma parte significativa desse valor que foi aportado, levaria naturalmente, em condições normais, a que este acionista, que tem ainda por cima uma participação qualificada, que 25% é mais de qualificada, tivesse alguma capacidade de influenciar a decisão do banco nos seus órgãos legais de decisão, nos órgãos estatutários de decisão. A União Europeia não permitiu isso. A Comissão Europeia não permitiu isso. Também não permitiu sequer o exercício dos direitos de veto, dos direitos de voto nas instâncias corretas, que seria a Assembleia Geral de Acionistas. Este acionista foi inviabilizado pela Comissão Europeia de poder exercer os seus direitos enquanto acionista. E, portanto, está resolvida a questão da decisão. Porque o Conselho, a Comissão de Acompanhamento surge como? De alguma forma, permita uma expressão, um surrogate para aquilo que não podia acontecer, que de alguma forma era ainda assim uma opinião que alguém abalizado podia dar, mas que não tem qualquer poder de influenciar decisões. Seria bom que sim, seria natural que sim, mas não foi possível.